Fala, Wellington Barros. Pitoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, incluiu na pauta de hoje a análise dos processos de cassação de Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Já os casos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro devem ser examinados na próxima semana. Aliás, esse tema é destaque lá no nosso Instagram, viu? @AuriverdeBrasil. Os 4 parlamentares podem perder os mandatos por diferentes razões, entre elas quebra de decoro, condenações criminais e excesso de faltas. Hugo Mota afirmou que a decisão de levar os processos ao plenário tem o objetivo de resguardar prerrogativas parlamentares. O presidente da Câmara declarou que Zambelli e Glauber receberam condenações do Supremo Tribunal Federal e que cabe ao plenário dar a palavra final sobre a manutenção ou não dos mandatos. No caso de Alexandre Ramagem, o rito será acelerado. O processo é publicado no Diário Oficial da União e aí ele tem um prazo de 5 sessões para apresentar a defesa, seguindo diretamente para a votação na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. A situação de Eduardo Bolsonaro será tratada de maneira distinta. O seu processo não será submetido ao plenário, mas analisado diretamente pela mesa diretora. Segundo Hugo Mota, por estar nos Estados Unidos, o deputado já acumulou faltas suficientes para a perda do mandato, o que torna incompatível o exercício da função parlamentar fora do território nacional. Nós temos um trecho da fala do Hugo Mota sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro. Vamos conferir. E o caso do outro parlamentar, completando o 4º parlamentar, é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem o número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele. Ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional, e com esse cumprimento de faltas nós estamos também publicando hoje, e aí será através da mesa da Câmara, também o prazo para que ele possa, em 5 sessões, poder apresentar a sua defesa, e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu o número de faltas suficientes para isso. Não é? É regimental e nós queremos também, não é, até a semana que vem, concluir esse processo do deputado Eduardo Bolsonaro. Que pressa. Agora, Olavo e Silvio. Eu vejo que a cabeça do Glauber vai num pacote ali com a cabeça da Carla, a cabeça do Eduardo, tá meio que num pacotão ali. A gente entrega o Glauber e vocês entregam, né, Eduardo e Carla. A Ramagem acho que é inevitável, até pela condenação agora das questões envolvendo a farsa da trama golpista. Não podemos nos esquecer de um detalhe. E aí entram as hienas, né? As hienas da política. Se a gente somar Carla Zambelli com Eduardo Bolsonaro, a gente está falando em quase 1.700.000 votos em São Paulo. Se eu fizer uma conta rápida, com 300 mil, um deputado eleito em São Paulo, 300 mil votos bem eleito, né? Ele por si só, sem depender dos demais, né? Sem depender daquela história do puxa-voto e tal, a gente está falando de 6 deputados, 6 nomes. Ou seja, uma avenida aberta com relação à eleição do próximo ano, inclusive para aqueles que defendem a pauta conservadora, bolsonarista. Eu estou tratando com político, Olavo. A gente precisa olhar para as hienas, tratando-as como, né, para os abutres. A gente precisa olhar para todo mundo e entender o seguinte: tem 1.800.000 votos em jogo. Ou seja, Eduardo não volta tão cedo. Segundo o próprio presidente Bolsonaro me contou, quando estive na casa dele dia 6 de novembro, ele falou: Eduardo não volta tão cedo. A situação dele é mais complicada. Carla vai ser julgada no próximo dia 18. Depende, né, do sucesso da audiência do Tagliaferro dia 17. A gente entrega cabeças dos dois, tira o Glauber, que é um chatinho do negócio. Eu preciso olhar para esses 1.800.000 votos, Olavo. Vamos lá. Bom, primeiro não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Esse é um ponto importante. Mas colocaram. Balaio, né? Mas colocaram. Não dá, né? Vamos dissecar isso aí. Só lembrando que Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm um PL, né? Tem um partido ali, né? Então, agora,
esses deputados do PL, eles passaram por perseguições explícitas, de um modo ou de outro modo. Alexandre Ramagem passa por perseguição explícita, dentro de um processo conduzido de forma política. O processo de Carla Zambelli também. Falar que tem subsídio ali para uma condenação? Não tem. A questão do Eduardo Bolsonaro também não. Então, repara, amigo ouvinte, há um viés também nessas cassações, porque todos os três a que eu me referi são vinculados ao PL. Pittoli faz uma fala interessantíssima sobre um ponto chamado representatividade. Quando essa perseguição a políticos de direita, a políticos com valores morais que retratam o povo brasileiro não é abortista. O povo brasileiro não defende bandido. O povo brasileiro não é contra as armas. Então, esses deputados com a pauta na cara da população brasileira, com a cara da população brasileira, essa cassação e essa perseguição com resultado de cassação gera um defeito de representatividade gigantesco. Essas cassações carregam o conteúdo, falam para nós: olha, eleitor, você não vale nada. O que você pensa e em quem você votou para te representar não vale nada. O que vale é um jogo político de esquerda para implantar como fato uma narrativa. É isso. Defeito de representatividade. Isso fere o sistema inteiro. Esses espaços vazios, não podemos ser inocentes, que dificilmente haverá um corporativismo para defender esses deputados. Esse espaço vazio tem que ser ocupado. E que sejam ocupados por pessoas que pensem como nós, brasileiros de direita, pensamos. E volto na eleição do ano que vem. Votar, não porque eu conheço, não porque eu voto porque sei que aquela pessoa tem as mesmas convicções que eu tenho e não se venderá. Silvio, tua leitura sobre todo mundo junto aí. Tem Cláudia Braga valendo a cassação da Carla, do Eduardo, tem Ramagem vivendo o que está vivendo hoje, tem a questão dos votos. Qual é a tua leitura sobre essas cassações que virão? Eu acho que em primeiro lugar é o Hugo Mota sendo o Hugo Mota, fazendo o jogo dos patrões da República de toga. Os togados que são os patrões da República, reafirmo. Ele pede autorização, ele negocia com o Supremo Tribunal Federal. Então, quando precisa também fazer algum movimento dentro do plenário, ele atende ao Supremo e deixa passar alguma coisa. Ele fica atuando ali como um pêndulo, né? Ele não é um presidente da Câmara com punho, firme, que banca, que defende o legislativo. Não, ele vai lá e vê o que o Supremo quer. No caso do Eduardo Bolsonaro, eu acho interessante a gente resgatar aquela fala que aparece na Vaza Toga, nos diálogos que agora o Eduardo Tagliaferro está passando por tudo que está passando, era o perito e fazia parte daquele grupo de WhatsApp com os juízes auxiliares do gabinete de Alexandre de Moraes. E ali tem a frase: ele quer pegar o Eduardo. Tem essa frase. Portanto, tinha uma deliberação. O Alexandre de Moraes sempre quis pegar o Eduardo Bolsonaro. A ida do Eduardo Bolsonaro para tentar conversar com autoridades dos Estados Unidos, para explicar o que é que estava acontecendo no Brasil, e depois, quando ele acompanha o avanço da mão pesada do STF aqui no Brasil e decide ficar lá, é porque ele não quer ser preso. Ele tem criança em casa, aliás, bem pequenas, né? Tem filhas pequenas, tem esposa, ele tem uma família. Ele sabe que se ele pisar no Brasil, infelizmente, o Alexandre de Moraes vai dar um jeito de prender e o Hugo Mota vai ceder. E a Câmara vai ceder, como o Arthur Lira também cedeu com o Daniel Silveira. Ali foi o gatilho. Foi ali que tudo começou. Quando o artigo da Constituição que fala sobre a inviolabilidade do mandato parlamentar foi rasgado. A partir dali, do Daniel Silveira, qualquer coisa foi permitida. E no caso da Carla Zambelli, simplesmente estão atacando a deputada de direita que teve o maior número de votos.
A Carla teve 946 mil votos, quase 1 milhão de votos para deputada federal. O Eduardo, se não me falhar a memória aqui, Vitória, teve 740, algo em torno disso, perto de 750 mil votos. Olha o tamanho dos votos que estão sendo, de alguma forma, eles tentam minar, eles tentam fustigar. É mais ou menos isso que a gente está assistindo. O Glauber é troco, né? Precisa dar um troquinho para a opinião pública. Então manda um Glauber aí, sabe? Manda um Glauber. Põe um Glauber na mesa aí. Bom, vamos lá, já tem Maurício Marcon conosco, Luizão, com a participação da audiência. Eu vou conversar agora com o Daniel, mas posso te dar uma dica? O Silvio está no YouTube. Silvio, é Silvio Navarro simplesmente ou canal Silvio Navarro? No YouTube, se procurar Silvio Navarro, ele já cai inevitavelmente lá no meu canal. Vamos fortalecer o trabalho do Silvio ali no YouTube. Silvio Navarro no YouTube. Lembrando que aos sábados o Silvio tem um brilhante, um programa, um trabalho espetacular do Silvio, que é o Fatos Sem Narrativas, que acontece todo sábado, 11 da manhã, ao vivo, no canal Silvio Navarro. Então, se você puder, enquanto eu converso com o Daniel Leão, vai ali no YouTube, minimiza essa conversa aqui nossa, você continua nos ouvindo e procura na lupinha ali Silvio Navarro. E de quebra já dá um inscrever-se. Aí o Silvio, durante a sua jornada ali no Fatos Sem Narrativas, o Silvio sorteia livros para audiência. Eu sempre adoto, né, e faço questão de adotar livros que o Silvio sorteia. Porque tem o custo do livro e o custo do envio do livro. Se você puder ajudar nessa campanha para levar informação cada vez mais longe, a gente sempre anuncia aqui a chave Pix para essa iniciativa do Silvio, para a gente ajudá-lo nessa distribuição de conhecimento pelo Brasil. A chave Pix é canal Silvio Navarro, jornalista, @gmail.com. Ô Luizão, faz uma arte disso para mim, por gentileza. Eu quero deixar isso melhor, né? Então, canal Silvio Navarro, jornalista, @gmail.com, para você adotar um livro e ajudar o Silvio nessa missão.